Olá, vamos fazer um tour guiado pelo Fundo de Agronegócio Kinea KOPA11. A ideia aqui é mergulhar no relatório mensal mais recente deles para a gente entender direitinho como esse investimento funciona na prática. Bom, não é segredo para ninguém que o agronegócio é um verdadeiro motor para a economia brasileira. É um setor gigantesco, uma potência e, claro, cheio de oportunidades. A questão é como uma pessoa pode investir no crédito que irriga todo esse crescimento. Uma das portas de entrada são os fundos de investimento, e é exatamente um deles que vamos conhecer agora. Então, vamos lá. Começando pelos fundamentos. O que é o Copa 11 e qual é a sua estrutura? A missão do fundo é bem clara, olha só. Ele busca investir em ativos de crédito do agro, mas com uma característica importante. Ele tem um prazo definido de 6 anos. Ele foi desenhado para devolver o capital nesse período e é um produto voltado para investidores qualificados. O coração do Copa 11 são os CRAs. E o que são os CRAs? Basicamente, são instrumentos de dívida, títulos que servem para financiar toda a cadeia do agronegócio. Certo. Agora vamos entrar na sala de máquinas do fundo para ver como o capital está de fato alocado, onde o dinheiro está investido. A gente vê aqui que os investimentos são bem espalhados por vários setores do agro, né? Mas tem um foco bem claro em duas áreas: distribuição de insumos e bioenergia, que juntas somam mais da metade do portfólio. E olhando o tipo de ativo, a maior parte é composta por CRAs, como a gente já falou, e também por FDICs, que são fundos de investimento em direitos creditórios, ou seja, outro tipo de ativo de crédito. E uma parte bem pequena fica ali em caixa rendendo. Agora, olha só que dado importante. Mais de 90% dos ativos do fundo estão ligados à taxa CDI. Isso significa que ele é extremamente sensível ao que acontece com a taxa Selic no Brasil. Sobe a Selic, o rendimento tende a subir junto. E é sempre bom lembrar que a gente não está falando de coisas abstratas. Por trás desses ativos tem empresas de verdade operando. São créditos concedidos a companhias como a Usina Coruripe, de bioenergia, e a Solinfact, que é uma agtech. Ok, agora vamos para o painel de voo, vamos dar uma olhada no desempenho do fundo e entender como ele gera retorno para os cotistas. E aqui tem um ponto que é fundamental entender. Os pagamentos do Copa 11 são divididos em duas partes. Uma parte é o rendimento, o lucro dos investimentos, os juros, sabe? A outra parte é a amortização, que nada mais é do que a devolução daquele capital inicial que foi investido. E falando em amortização, olha esse número. O fundo já devolveu quase 39% do capital inicial de volta para os seus investidores. A distribuição mais recente deixa essa estrutura bem clara. Do total pago, a maior parte foi devolução de capital, ou seja, amortização. E a parte de rendimento ainda conseguiu superar o CDI do período. Para entender o valor do fundo de verdade, a gente precisa agora colocar tudo isso num contexto maior, o contexto do mercado. E o cenário é o seguinte: o Banco Central decidiu manter os juros altos. Para um fundo que, como a gente viu, tem a maior parte da carteira atrelada ao CDI, isso tem um impacto direto e positivo. E agora vem a parte mais interessante. Pega esse número. Esse é o valor patrimonial da cota. É o valor, digamos, real dela, calculado com base nos ativos que o fundo tem. Só que, na mesma data, o preço dessa mesma cota na bolsa, no mercado secundário, era menor. Essa diferença, esse desconto, é o que o pessoal do mercado chama de deságio. E o que isso quer dizer? Que existe uma oportunidade. Quem compra no mercado secundário, na prática, está pagando menos por um ativo que, na teoria, vale mais, o que pode aumentar o retorno total do investimento. Então, depois de todo esse tour, o que o investidor precisa ter em mente sobre o Copa 11? Vamos resumir os pontos principais. Bom, vimos que ele é um fundo com data para acabar, focado no crédito do agronegócio brasileiro, muito sensível à taxa de juros e que, no momento, está sendo negociado com esse deságio, esse desconto em relação ao valor dos seus ativos. Isso tudo nos leva a uma reflexão final. Qual é o papel estratégico, dentro de uma carteira de investimentos, de um fundo que já foi criado com um plano de devolver o capital de forma sistemática e com um prazo definido para terminar? Fica aí a reflexão.